Veja, democracia está sendo atacada, e não é de hoje, não é por protestante que se exalta no xingamento, é pelo próprio Supremo. É pelo STF que a democracia está sendo atacada faz tempo, desde que começaram a rasgar a Constituição para preservar direitos políticos de Dilma, desde que começaram a abrir inquérito de ofício de fim de mundo e prender e censurar de forma irregular, desde que fizeram essa eleição mais manipulada da história, com censura, com proteção ao seu candidato e perseguição ao oponente, que a gente tem que ouvir a piada do humorista Barroso de que não tem lado. Outra coisa, né? O César até mencionou violência da retórica e as pessoas têm que se responsabilizar. É um chamado preocupante. Aqui nos Estados Unidos isso é sempre motivo de debate, porque já teve simpatizante do Bernie Sanders, por exemplo, que abriu fogo contra republicanos. E aí você vai culpar a turma da Kamala Harris e do Biden. Então é difícil isso. Agora, já que é pra gente falar de retórica de violência e pedir cuidado, né? Eu quero lembrar que trataram por 4 anos o presidente como um fascista, um golpista e depois um genocida. Jogaram bola com a réplica da sua cabeça como se fosse a pelota. Teve artista que falou que queria esfregar o rosto dele no asfalto quente e teve ministro do Supremo, dizendo que ele é mais ou menos um nazista. Vazaram, pelo menos, essas conversas. E isso aí não incita também a revolta? Fora as manifestações, que aí sim são quase sempre violentas e agressivas, da esquerda, né? Black Bloc, Antifa, aqui nos Estados Unidos, Black Lives Matter. Isso é a turma que promove quebra-quebra. MST, né? Isso é a turma violenta. Esse povo, ele está de forma ordeira e pacífica, clamando por justiça e respeito à Constituição, e à transparência, e à democracia, que vem sendo atacada, que vem sendo triturada por esses aí. Palhaços cá entre nós, né? Que tem que, depois de tudo, fazer discurso em Nova York de que está tudo uma maravilha. E as instituições brasileiras estão funcionando, que é uma beleza, né? Diz Rodrigo Pacheco e Barroso. Isso é uma piada de mau gosto, Paulo. As pessoas cansaram. As pessoas cansaram com razão. César, você não me parece muito satisfeito com essa fala do Constantino. Não, me preocupa. Eu acho que tem um quê de responsabilidade aí que fomenta efetivamente o estado de caos que a gente está vivendo. Me parece que você pode se articular dessa forma porque efetivamente você está em Miami. Se isso estourar, não é você que vai ter que lidar com as consequências do que isso vai produzir. Não, é porque eu tenho liberdade aqui. Espera só um pouquinho, Rodrigo. Espera só um pouquinho. Veja, se você quer fomentar o caos no país, eu acho justo que você pegue um voo e venha para o Brasil. Porque fazer isso via televisão, morando em Miami, eu acho que é, no mínimo, cínico demais. A tua fala... Espera um pouco, querido. A tua fala remete a uma expressão virulenta, você classifica ministros da Suprema Corte Brasileira como humoristas, você incorre numa série de irresponsabilidades que caminham o país para um colapso. O que você vai ter, Rodrigo, em seguida, são assassinatos. Eu não sei se você entende o tamanho da responsabilidade daquilo que você está fomentando. As pessoas estão sendo acossadas. Elas estão sendo humilhadas, elas estão sendo acossadas e você está aplaudindo, você está se deleitando disso. O que vai acontecer em seguida, meu caro? O próximo passo são assassinatos, são atentados, são agressões virulentas que vão atentar contra a vida humana. Evidentemente não. É a tua fala que estimula esse procedimento. Onde? Meu caro, enquanto lógico que sim. Lamentavelmente você não entende isso. Pedir a agressão física a eles? Deixa eu só concluir meu raciocínio. Então como é que você trata quem chamou Bolsonaro de genocida, caro? Rodrigo, deixa eu concluir meu raciocínio, senão eu vou te interromper. Isso não vai dar nem debate, cara. Você vai ficar falando em cima de mim, eu vou ficar falando em cima de você. Eu vou passar a palavra. Vamos focar nos temas aqui. Deixa eu só arrematar, Matias. Vamos lá. Veja, me espanta essa postura do Constantino, porque onde ele estava quando o Bolsonaro pegou um tripé desse de câmera e empunhou como se fosse uma metralhadora e disse que ia fuzilar a petralhada, que são opositores políticos? Aonde o senhor que demanda tanta lisura e retidão dos líderes políticos estava quando o Bolsonaro se articulou dessa forma, dizendo que ia matar opositores políticos? Então é óbvio que o seu discurso é absurdamente irresponsável. É óbvio que ou você não entende bem o que você está fazendo aqui, ou você faz deliberadamente querendo botar fogo na República. E você pode fazer isso de uma forma de um ponto muito mais confortável, porque você fala de Miami. Então pegue um voo, venha para o Brasil, vai para a porta do quartel dormir em barraca e tomar chuva e utilizar banheiro químico, aí você pode falar com propriedade. Caso contrário, negativo. Constantino, por favor.
O palhaço que arrumaram para o nosso programa acha que o argumento geográfico pesa. Você já vai por aí. Peraí. Agora deixa eu falar, rapaz. Não, mas você já está me chamando de palhaço. Peraí. Você é um imbecil. Você é um imbecil completo, Constantino. Por favor, vamos manter. Deixa eu continuar. Serrão, eu gostaria de fazer Paulo, deixa eu continuar, por favor. Espera só um minuto, Constantino, que a sua imagem travou aqui, a sua conexão falhou e não é censura. Eu prometo para você que não é censura. Deixa eu continuar. Vamos lá. Eu só gostaria de fazer um pedido para vocês, em nome sempre do respeito à nossa audiência. Exatamente. Que a gente evite adjetivações aqui. Por favor, Vamos lá. Quem está acossando, intimidando, censurando e prendendo de maneira arbitrária, coisa que não acontece numa república, é esse supremo palhaço, sim, que trata o povo como palhaço e otário, que o senhor aí, César, alguma coisa, defende como se fosse aí a grande instituição republicana acima de críticas no país, né? O argumento geográfico é tão patético e tão fruto de incapacidade cognitiva e de debate que eu vou te responder o seguinte: eu admiro quem está no Brasil, na rua, nesse momento, ao contrário dos almofadinhas que vêm dizer que há uma normalidade institucional nesse Supremo. Eu admiro o povo, talvez por isso eu sou, quando eu vou no Brasil, reconhecido e tão aplaudido nas ruas. Acho que não acontece o mesmo com o senhor César alguma coisa. Agora, vamos lá. Né? Em relação ao fato de eu estar aqui, eu te digo quando eu vim morar aqui. Foi quando a Dilma Rousseff foi reeleita num processo totalmente inadequado e suspeito também. E o PSDB, um partido de esquerda, tentou fazer auditoria, contratou uma firma e não conseguiu. Ali começaram a falar de transparência, de voto materializado, de tudo isso que teve projeto do Bolsonaro aprovado e depois vetado pela Dilma. Depois fizeram uma PEC e houve ingerência do ministro Barroso, o mesmo que chama Cesare Battisti de inocente, para tentar impedir a PEC de ir adiante. E ele se vangloriou disso. Isso não é república nem no Brasil, nem na China. Ou talvez na China, né, que chama-se república porque comunista sempre gostou de enganar. Então, eu estou aqui desde 2015 para fugir do petismo, para fugir do arbítrio, para fugir de barbárie. Você vai ter que ficar aí mais 4 anos, Constantino. Você vai ter que ficar aí mais 4 anos. Renova o aluguel. Renova o aluguel da tua casa e fica aí mais 4 anos. Vamos lá, Constantino. Mas eu vou ficar aqui, só que eu vou ficar aqui... Ótimo. Eu vou ficar aqui apontando o dedo pros palhaços. Fica aí. Porque chama-se liberdade de expressão. Ótimo. Você vai ter que aguentar. Ou pede para sair. Vamos ver o que acontece, cara. Serrão, chama o VAR, né? Tino, como é que você enxerga a expectativa da mobilização de amanhã? Tamanho de público? Porque amanhã, 15 de novembro, muitas pessoas vão sair às ruas. A expectativa em Brasília é muito forte. Lembrando a você que nos acompanha, aqui na Jovem Pan News, nós faremos a cobertura completa dessas manifestações desde cedo, vários lugares do Brasil e do mundo. Você acompanhará imagens, enfim, toda a cobertura da nossa equipe, trazendo para você o que acontece nesse 15 de novembro. Como é que você vê a mobilização, Constantino? Eu acho que vai ser bem grande, Paulo. As pessoas estão realmente cansadas, assustadas, preocupadas com o futuro do país, indignadas com esse processo corrupto, que colocou o maior corrupto do país de volta à cena do crime, como diria Alckmin, né? E as pessoas não vão tolerar isso numa boa, de forma dócil. O povo está atento, o gigante acordou, né? Ganhou gosto pelo debate político e não vai ser facilmente enganado por uma velha imprensa que é cúmplice desse projeto nefasto de poder, né? Então, nós temos visto as manifestações, 7 de setembro, 2 anos seguidos, uma coisa gigantesca. Essas manifestações, Paulo, não têm comando hierárquico. Não tem a própria narrativa desses militantes blogueiros petistas e tudo, ministros do Supremo, é de que existe um comando, né? Empresários, ir atrás dos empresários que estão financiando. Isso é o povo, isso é uma adesão voluntária, milhões e milhões de pessoas que cansaram, que não cansaram de ser feitas de idiotas, cansaram de aplaudir e bater palma para um sistema carcomido, podre. Né? Uma república que é república só de nome. A verdade é a seguinte: as pessoas têm que se responder uma pergunta, que é a premissa de todo o debate que estamos tendo aqui. O Brasil vive uma normalidade institucional ou vive algo muito próximo com uma ditadura já implantada? Eu digo o seguinte: país que tem censura, país em que até a ministra Carmen Lúcia vai votar pela censura, reconhecendo que é censura, mas dizendo um prazo curtinho, tudo bem? E está sendo estendido o prazo, parece, inclusive, enquanto a gente fala, que o blog do Fernão Lara Mesquita foi banido, né? Então já temos aí um monte de conta suspensa, a pedido do TSE. Isso virou piada de mau gosto, isso virou uma distopia, uma tirania.
E liberdade, volto a frisar isso aqui, liberdade é sempre algo conquistado. Liberdade não é uma licença, não é uma licença de um iluministo. Ela é uma conquista da sociedade, que tem que mostrar que ela valoriza a liberdade acima de, por exemplo, pacificação. Né? A paz a todo custo é o jeito mais fácil de encerrar uma guerra, como dizia George Orwell, é estender a bandeira branca e aceitar se tornar um escravo. Eu não nasci para ser escravo, por isso, inclusive, eu vim morar 7 anos aqui. E aqui a gente está vendo o que o povo pode fazer. Né? O povo pode fazer isso, porque existe liberdade. César, eu gostaria que você respondesse essa pergunta do Constantino a respeito da normalidade democrática. Não, é óbvio que a democracia está funcionando. Veja, tem toda uma questão aqui que é o seguinte, gente. O Constantino é uma figura caricata, que está absolutamente desesperado, porque ele está perdendo a condição que ele tem de se articular em cima da única narrativa que ele conhece, que é o anticomunismo. Que os esquerdistas vão dominar o mundo, que o anticomunismo... Então, é compreensível que num cenário de desaparecimento do bolsonarismo, Rodrigo, você se articule com essa empáfia. Que você diga, César do quê? Que eu nem te conheço, quem é você? Eu não conhecia até hoje. Você está falando... Prazer. Prazer, meu querido. Prazer, César. Muito gosto em te conhecer. Agora, veja, a tua empáfia diz muito a teu respeito, na medida em que você tenta se articular dizendo que eu sou fulano de tal e essezinho que ninguém conhece não tem propriedade para falar comigo. Eu entendo o seu desespero na medida em que o teu único pilar de apoio para ter algum protagonismo social, que é disso que você está atrás, está sumindo. Então, com o bolsonarismo caindo, você vai falar do quê? Como é que você vai vender essa tua fumaça de antipetismo, de que não existe democracia, de que os Estados Unidos são a terra da liberdade e por isso você foi para os Estados Unidos? Ora, o que você está vendo aqui é a vitória de um candidato que foi eleito pela maioria da população. É fato dizer que a vitória foi apertada? É fato dizer que a sociedade brasileira está profundamente dividida? Tudo isso é fato. Agora, daí a contestar a democracia brasileira, sob pena de você ter um conflito civil, sob pena de você ter atentados, assassinatos, sob pena de você ter coisas que você não consegue controlar. Deixa a sua especulação alarmista de lado e responde algumas perguntas. Algumas perguntas. Responde se houve censura. Constantino, deixa eu terminar a minha fala, senão eu vou falar em cima de você quando você estiver se articulando, você não vai gostar, não vai ser legal, e a audiência começa a reclamar que eu sou mal educado, Vamos etc. lá. e tal. Então, assim, deixa eu terminar. O Constantino vai fazer as perguntas. Só para arrematar. É óbvio, eu entendo o seu desespero, Rodrigo, honestamente eu entendo. Você está numa posição extremamente difícil, você se acostumou ao longo dos últimos 4 anos a se articular de forma a não ter que arcar com a responsabilidade de absolutamente nada que você fala. E você se articula com base única e exclusivamente de uma ideologia anticomunista. É só isso que você faz. Esse é o teu único ponto de apoio. O comunismo vai acabar com o mundo, etc. e tal. E acaba fomentando o antipetismo como uma expressão contemporânea desse anticomunismo. Ora, isso vem sendo usado, gente, desde o Estado Novo, desde o Plano Cohen de 1937. A narrativa que o Rodrigo usa para se articular vem sendo institucionalmente utilizada desde a doutrina Truman. Então não é possível que a gente vai gastar todo o tempo da vida sociopolítica brasileira escutando esse tipo de blá 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 do anticomunismo. A gente tem um país para reconstruir, uma série de coisas que precisam ser retomadas, e é absolutamente compreensível que uma figura caricata como o Constantino esteja desesperado, porque ele está vendo, ele vai perder a mamata que ele tem, ele vai perder a posição de protagonismo social na medida em que o único ponto que ele tem para explorar está sendo superado com a derrota do bolsonarismo. É absolutamente compreensível que você esteja desesperado. Só me dá um minuto, eu vou passar a palavra para você. Nós estamos ao vivo aqui da Jovem Pan, não, né? Não, eu não tenho autonomia para fazer isso. É porque eu dou um pouco mais audiência que você, mas se fosse por mim, você já estaria demitido faz tempo. Por favor, E aí não teria audiência, né? Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 31 minutos.